Meu nome é professor Mito Kaku. Sou físico teórico e dediquei minha carreira a tentar entender a teoria de tudo, a equação mestre que poderia explicar desde o nascimento das estrelas até o comportamento dos átomos. O relógio está rodando, não metaforicamente. Não como figura de linguagem para comunicar urgência abstrata sobre problemas que parecem distantes o suficiente para serem tratados como urgentes, sem serem tratados como imediatos. O relógio está rodando no sentido técnico preciso que os cientistas que estudam extinções em massa usam quando descrevem a posição atual da humanidade na história geológica do planeta. E o que esses cientistas dizem quando falam entre si, em vez de para o público geral, é mais perturbador do que qualquer versão simplificada que aparece em manchetes ou em relatórios de organizações internacionais. A Terra já passou por 5 extinções em massa. 5 eventos na história geológica do planeta em que mais de 75% de todas as espécies existentes foram extintas num intervalo de tempo geologicamente curto. O Ordoviciano-Siluriano, há 444 milhões de anos. O Devoniano tardio, há 372 milhões de anos. O Permiano-Triássico, há 252 milhões de anos, o maior de todos, que eliminou 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies terrestres vertebradas. O Triássico-Jurássico, há 201 milhões de anos. E o Cretáceo-Paleogeno há 66 milhões de anos, o que eliminou os dinossauros não avianos e abriu o espaço ecológico que permitiu o surgimento dos mamíferos e eventualmente dos primatas e eventualmente de você. Todas as 5 extinções em massa anteriores foram causadas por forças que operavam independentemente de qualquer vontade ou consciência. Impactos de asteroides, vulcanismo em escala continental, glaciações globais, mudanças na composição química dos oceanos e da atmosfera, produzidas por processos geológicos que se desenvolviam ao longo de milhares ou milhões de anos, sem que nada no planeta tivesse capacidade de perceber o que estava acontecendo ou de alterar a trajetória. A 6ª extinção em massa está acontecendo agora, e pela primeira vez na história de 4 bilhões e meio de anos do planeta, a força que está causando a extinção tem consciência de si mesma. Tem laboratórios, universidades, organizações intergovernamentais e conferências internacionais dedicadas ao estudo do que está causando. Tem a capacidade técnica de medir a velocidade da extinção com precisão crescente. E tem a capacidade teórica de alterar o comportamento que está causando o problema. A pergunta que este vídeo vai examinar é se essa consciência, essa capacidade de medir e de entender e de teoricamente alterar o comportamento é suficiente para produzir uma diferença nos resultados. Se a 6ª extinção em massa, por ser causada por uma espécie consciente de que está causando uma extinção em massa, vai ter um resultado diferente das 5 anteriores que foram causadas por forças completamente cegas. Ou se a consciência da causa, por mais extraordinária que seja como fenômeno na história geológica do planeta, é insuficiente para alterar a trajetória quando os mecanismos que produzem o comportamento problemático são suficientemente resistentes à modificação mesmo com conhecimento completo das consequências. A resposta que este vídeo vai construir não é que a extinção da humanidade é inevitável. É mais precisa e mais perturbadora do que isso. É que os mecanismos que estão produzindo as condições de uma 6ª extinção em massa têm estruturas que tornam a sua interrupção extraordinariamente difícil, mesmo para uma espécie que os compreende, porque compreender os mecanismos e ter incentivos para alterá-los são 2 coisas completamente diferentes. E a distância entre compreensão e ação é onde a maior parte do problema reside. Nos próximos minutos, vou mostrar o que os dados científicos dizem sobre a velocidade atual da extinção de espécies em relação às extinções em massa anteriores. Vou mostrar por que as múltiplas trajetórias de risco que a humanidade está desenvolvendo simultaneamente, biológicas, climáticas, tecnológicas e geopolíticas, interagem de formas que tornam a análise de risco de cada uma
isoladamente sistematicamente subestimada. Vou mostrar por que os mecanismos de governança global, que deveriam coordenar respostas a riscos existenciais, têm estruturas que os tornam inadequados para a escala e a urgência dos problemas que enfrentam. E vou mostrar por que a consciência do problema, por mais sofisticada que seja, não garante a ação que o problema requer quando os incentivos que governam o comportamento dos atores relevantes apontam sistematicamente em direção contrária. Porque o que torna a posição da humanidade no relógio geológico atual diferente de qualquer posição que qualquer espécie já ocupou é que a humanidade sabe onde está no relógio. E saber onde está não está se revelando suficiente para fazer o relógio parar. Para entender a escala do problema com a precisão que ele merece, precisamos primeiro estabelecer o que os dados científicos dizem sobre a velocidade atual de extinção de espécies e o que essa velocidade significa quando colocada no contexto das extinções em massa anteriores, não as versões suavizadas que aparecem em comunicados de imprensa de organizações ambientais. As versões que aparecem nos papers revisados por pares que os biólogos da conservação publicam quando estão falando para outros biólogos da conservação. A taxa de extinção de espécies é tipicamente medida em extinções por milhão de espécies por ano, uma unidade chamada EMSU-CRUZ. A taxa de fundo, a taxa que ocorre naturalmente entre extinções em massa, em condições sem perturbação antropogênica significativa, é estimada em aproximadamente 1 a 5 extinções por milhão de espécies por ano. É a linha de base, o nível de extinção que o planeta produz naturalmente através de competição, predação, mudanças de habitat e outros processos ecológicos normais. A taxa atual de extinção de espécies, medida pelos métodos mais conservadores disponíveis, está entre 100 e 1000 extinções por milhão de espécies por ano. 100 a 1000 vezes acima da taxa de fundo. E os métodos mais rigorosos que incorporam espécies, não ainda formalmente descritas pela ciência, mas cujos habitats estão sendo destruídos em velocidade documentada, produzem estimativas ainda maiores. Alguns estudos chegam a 10.000 vezes acima da taxa de fundo. Para ter referência do que esses números significam em termos históricos, a extinção do Cretáceo-Paleogeno, que eliminou os dinossauros, ocorreu a uma taxa de extinção que os paleontólogos estimam em aproximadamente 8 a 10 vezes acima da taxa de fundo do período. A taxa atual de extinção está entre 10 e 100 vezes mais rápida do que o evento que consideramos o mais dramático e mais estudado dos 5 grandes eventos de extinção em massa da história da Terra. A diferença é de escala temporal. A extinção do Cretáceo-Paleogeno, catastrófica como foi, se desenvolveu ao longo de dezenas de milhares de anos. A extinção atual está se desenvolvendo num intervalo de séculos que é geologicamente instantâneo. E a velocidade importa, porque ecossistemas têm capacidade de se adaptar a perturbações que ocorrem lentamente e perdem essa capacidade quando as perturbações ocorrem mais rapidamente do que os mecanismos evolutivos e ecológicos de adaptação conseguem operar. O biólogo E.O. Wilson, que passou a segunda metade da sua carreira tentando comunicar a urgência da crise de biodiversidade com a precisão científica que ela merece, estimou que estávamos perdendo entre 30 e 50 mil espécies por ano no início dos anos 2000. Os dados mais recentes sugerem que essa estimativa pode ter sido conservadora. A lista vermelha da IUCN, o inventário mais abrangente do status de conservação de espécies que existe, classifica aproximadamente 42% de todas as espécies avaliadas como ameaçadas de extinção. Para mamíferos, 26%. Para anfíbios, 41%. Para corais, que são a base de ecossistemas que sustentam aproximadamente 25% de toda a biodiversidade marinha, 33%. Mas a extinção de espécies, embora seja o indicador mais visível e mais dramaticamente comunicável da crise ecológica atual, não é o indicador mais relevante para entender o risco para a humanidade. O indicador mais relevante é o colapso de populações dentro de espécies que não estão ainda extintas.
Um estudo publicado em 2017 no Proceedings of the National Academy of Sciences por Gerardo Ceballos e Paul Ehrlich documentou o que eles chamaram de aniquilação biológica, a perda de 60% de todas as populações de vertebrados nos últimos 40 anos. Não extinção de espécies. Colapso de populações dentro de espécies. A perda de 60% dos indivíduos de vertebrados em 4 décadas. Esse nível de colapso de populações tem consequências para os serviços ecossistêmicos que a humanidade depende que são mais imediatas do que a extinção de espécies isoladas, porque os serviços ecossistêmicos dependem de populações funcionais e não apenas de espécies existentes em algum lugar. Polinização, controle de pragas, ciclos de nutrientes, purificação de água, regulação climática local. Todos esses serviços são providos por populações de organismos que precisam estar presentes em densidades funcionais para manter os processos ecológicos que os tornam possíveis. E populações que perderam 60% dos seus indivíduos em 40 anos estão em muitos casos abaixo dos limiares funcionais que mantêm esses serviços. A mudança climática adiciona uma segunda trajetória de risco que interage com a crise de biodiversidade de formas que tornam cada uma mais severa do que seria isoladamente. O aquecimento global não apenas ameaça espécies diretamente através de mudanças de temperatura que excedem os limites de tolerância térmica. Ele desloca os ranges de distribuição geográfica de espécies numa velocidade que excede a capacidade de dispersão de muitas delas, cria descasamentos fenológicos entre espécies interdependentes quando diferentes espécies respondem ao aquecimento em velocidades diferentes e dissolve as relações ecológicas que se estabeleceram ao longo de milênios de coevolução em ecossistemas estáveis. As projeções do IPCC para cenários de aquecimento acima de 2 graus Celsius indicam risco de extinção para 18% de todas as espécies. Para aquecimento acima de 4 graus Celsius, o risco sobe para mais de 50% de todas as espécies. E as trajetórias de emissões atuais, mesmo considerando todas as políticas climáticas implementadas ou anunciadas, mas não ainda implementadas, apontam para aquecimento entre 2,5 e 3 graus Celsius até 2100, que a grande maioria dos cientistas do clima considera insuficiente para evitar consequências que vão muito além da extinção de espécies, para incluir impactos severos sobre a capacidade da humanidade de produzir alimentos, de manter populações costeiras e de sustentar as cadeias de suprimentos que as economias globais modernas dependem. E aqui, chegamos ao aspecto do problema que a comunicação pública sobre crise climática e crise de biodiversidade frequentemente trata separadamente, mas que os cientistas que estudam riscos sistêmicos tratam como inseparável. As múltiplas trajetórias de risco não são independentes. Interagem de formas que tornam o risco combinado maior do que a soma dos riscos individuais. Colapso de biodiversidade reduz a capacidade dos ecossistemas de sequestrar carbono, acelerando a mudança climática. Mudança climática acelera o colapso de biodiversidade. Ambos reduzem a produtividade agrícola, criando pressões sobre recursos que historicamente têm sido causas de conflito geopolítico. Conflito geopolítico reduz a capacidade de cooperação internacional necessária para endereçar qualquer um dos problemas individuais. E todas essas trajetórias interagem com o desenvolvimento tecnológico acelerado, particularmente de inteligência artificial e de biotecnologia, de formas que adicionam novos modos de falha a um sistema já operando sob estresse múltiplo. Existe uma categoria de análise de risco que as ciências naturais e as ciências sociais desenvolveram separadamente e que raramente é integrada com a profundidade que os problemas de risco existencial requerem. É a análise de sistemas complexos, a tentativa de entender como sistemas com muitos componentes interdependentes se comportam de formas que emergem da interação dos componentes e que não podem ser previstas a partir da análise de qualquer componente individual. Os ecossistemas são sistemas complexos. As economias globais são sistemas complexos. O clima planetário é um sistema complexo. E as interações entre esses sistemas,
que é onde os maiores riscos existenciais residem, constituem um sistema de sistemas cuja complexidade excede, em ordens de magnitude, qualquer coisa que modelos simplificados conseguem capturar. O conceito de ponto de inflexão, ou tipping point, é a contribuição mais importante que a análise de sistemas complexos fez para o entendimento dos riscos existenciais que a humanidade enfrenta. Um ponto de inflexão é um limiar num sistema complexo, além do qual o sistema se move para um novo estado de equilíbrio, de forma que é potencialmente irreversível nos limites de tempo relevantes para a civilização humana. A característica central dos pontos de inflexão que os torna particularmente preocupantes é que o comportamento do sistema antes de atingir o limiar não necessariamente revela a proximidade do limiar. Sistemas podem parecer estáveis até momentos antes de atingirem pontos de inflexão, além dos quais o movimento para novos estados de equilíbrio ocorre mais rapidamente do que qualquer intervenção pode acompanhar. O derretimento da calota de gelo da Groenlândia é frequentemente citado como um dos pontos de inflexão mais bem documentados disponíveis. Modelos climáticos identificam um limiar de temperatura, atualmente estimado entre 1,1 e 1,8 graus Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, além do qual o derretimento da calota se torna autossustentado independentemente de qualquer redução posterior de emissões. O derretimento reduz o albedo da superfície, o que aumenta a absorção de radiação solar, o que aumenta o aquecimento local, o que acelera o derretimento num ciclo de retroalimentação positiva que continua independentemente do que acontece com as emissões globais depois que o limiar é ultrapassado. O derretimento completo da calota da Groenlândia resultaria em aumento do nível do mar de aproximadamente 7 metros. A floresta amazônica é outro ponto de inflexão amplamente estudado. Modelos hidrológicos identificam um limiar de desmatamento atualmente estimado entre 20% e 25% da cobertura original, além do qual a floresta perde sua capacidade de gerar sua própria precipitação através da transpiração. A floresta tropical amazônica produz aproximadamente 50% da sua própria precipitação através desse processo. Abaixo do limiar de cobertura que mantém esse processo funcional, a floresta entra num ciclo de savanização que se autossustenta independentemente de qualquer proteção adicional. O desmatamento atual está entre 18% e 20% da cobertura original em algumas áreas. A margem entre a posição atual e o ponto de inflexão é menor do que a maioria das representações públicas do problema comunica, o que torna a análise de pontos de inflexão particularmente perturbadora é a possibilidade de cascata. Pontos de inflexão individuais em diferentes componentes do sistema climático e ecológico podem ser conectados de formas que o cruzamento de um ponto de inflexão aumenta a probabilidade de cruzamento de outros. O derretimento do permafrost siberiano libera metano, um gás de efeito estufa com potência de aquecimento 28 vezes maior do que o CO2, o que aumenta o aquecimento global, o que acelera o derretimento da Groenlândia, o que altera as correntes oceânicas, o que muda os padrões de precipitação em múltiplas regiões, o que afeta a produtividade agrícola global, o que cria pressões sobre recursos que alimentam instabilidade geopolítica. Um paper publicado em 2018 na Proceedings of the National Academy of Sciences por Will Steffen e colegas introduziu o conceito de hothouse Earth para descrever o estado do sistema climático que poderia ser atingido se múltiplos pontos de inflexão fossem cruzados em sequência. O hothouse Earth seria um estado de equilíbrio climático com temperaturas 4 a 5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e nível do mar 10 a 60 metros mais alto do que o atual. Os autores argumentaram que as trajetórias de emissões atuais poderiam colocar o sistema climático numa trajetória em direção a esse estado, mesmo que as emissões fossem drasticamente reduzidas depois de certos limiares serem cruzados, porque as retroalimentações internas ao sistema climático seriam suficientemente fortes para continuar o aquecimento independentemente de intervenções humanas. Mas o risco climático e ecológico
por mais severo que seja, é apenas uma das trajetórias de risco existencial que a humanidade está desenvolvendo simultaneamente. O risco biológico emergindo de biotecnologia avançada é uma segunda trajetória que os analistas de risco existencial tratam com crescente seriedade. A capacidade de projetar patógenos com características específicas, que era teoria especulativa há 20 anos, está se tornando progressivamente mais acessível à medida que as ferramentas de biologia sintética se tornam mais poderosas e mais amplamente disponíveis. A pandemia de Covid-19 demonstrou que um patógeno de transmissibilidade moderada pode produzir perturbações globais de escala extraordinária. Patógenos projetados com transmissibilidade e letalidade otimizadas representam um risco de escala muito maior que os mecanismos de governança global demonstraram ser inadequados para prevenir. O risco tecnológico que examinamos no vídeo anterior desta série, o problema do controle de sistemas de inteligência artificial suficientemente avançados, constitui uma terceira trajetória. E o risco geopolítico, emergindo da combinação de armas de destruição em massa com instabilidade política crescente em múltiplas regiões, constitui uma quarta. O que a análise de sistemas complexos revela quando aplicada ao conjunto dessas trajetórias de risco é que elas não são independentes e que a probabilidade de risco combinado é significativamente maior do que a soma das probabilidades individuais. Crises climáticas e ecológicas criam pressões sobre recursos que historicamente produzem conflito. Conflito reduz a capacidade de cooperação necessária para governar tecnologias perigosas. Tecnologias perigosas em mãos de atores em conflito criam riscos de uso catastrófico. E qualquer evento catastrófico, seja climático, biológico ou tecnológico, reduz a capacidade da civilização de responder às outras crises que estão se desenvolvendo simultaneamente. O risco de extinção da humanidade não é o risco de um único evento catastrófico suficientemente grande para extinguir diretamente 8 bilhões de pessoas. É o risco de uma cascata de eventos interconectados que progressivamente reduz a capacidade da civilização de se recuperar e de responder às crises seguintes, até atingir um ponto de inflexão civilizacional além do qual a recuperação para um estado funcional não é mais possível dentro de qualquer horizonte de tempo relevante. Existe um fato sobre a resposta humana a riscos existenciais que os psicólogos e os economistas comportamentais documentaram extensivamente e que tem consequências diretas para a capacidade da humanidade de responder às trajetórias de risco que examinamos. O fato é que os seres humanos são sistematicamente ruins em processar riscos que têm as características específicas dos riscos existenciais que enfrentamos. E as formas específicas em que são ruins não são falhas corrigíveis por mais educação ou por melhor comunicação. São características do sistema de processamento de risco que o cérebro humano desenvolveu ao longo de milhões de anos de evolução, num ambiente radicalmente diferente do ambiente de risco que a civilização moderna criou. O sistema de avaliação de risco do cérebro humano foi otimizado para responder a ameaças imediatas, locais, concretas e de escala compatível com a capacidade individual de ação. Um predador visível a 50 metros. Uma fonte de alimento envenenada. Um membro do grupo com comportamento ameaçador. Esses são os tipos de risco para os quais a evolução calibrou o sistema de resposta ao medo e ao perigo que opera no sistema límbico e que governa a maior parte das respostas de risco em tempo real. Os riscos existenciais que a humanidade enfrenta têm as características opostas em quase todas as dimensões. São difusos no espaço, distribuídos por toda a superfície do planeta, em vez de concentrados num ponto específico. São estendidos no tempo, se desenvolvendo ao longo de décadas e séculos, em vez de segundos e minutos. São abstratos, mediados por modelos científicos complexos, em vez de percepções sensoriais diretas. E são de escala que excede em ordens de magnitude qualquer coisa que a ação individual pode endereçar diretamente.
O psicólogo Daniel Gilbert, da Harvard, descreveu o problema com uma precisão que raramente aparece na comunicação sobre riscos existenciais. Gilbert argumentou que o cérebro humano é extraordinariamente bom em responder a ameaças que têm características específicas: intenção, escala humana, imediatismo e moralidade visível. Quando uma ameaça tem essas características, o sistema emocional que motiva a ação é ativado com força. Quando uma ameaça carece dessas características, o sistema emocional permanece relativamente silencioso, mesmo que o cérebro cognitivo processe a ameaça como grave. A mudança climática falha em todas as 4 características que ativam resposta emocional robusta. Não tem intenção, porque é produzida por bilhões de decisões individuais sem nenhuma coordenação maliciosa. Não tem escala humana, porque opera em escalas de tempo e espaço que excedem a percepção direta. Não tem imediatismo, porque os impactos mais severos estão décadas no futuro, em relação a qualquer momento de decisão presente. E não tem moralidade visível, porque a conexão entre qualquer comportamento individual e qualquer impacto específico é mediada por cadeias causais tão longas e difusas que a responsabilidade moral é impossível de atribuir com clareza. O resultado é que mesmo pessoas que compreendem intelectualmente a gravidade da mudança climática frequentemente não modificam seu comportamento de formas que seriam consistentes com a gravidade que declaram compreender. Não porque sejam hipócritas, porque o sistema que governa o comportamento não é o sistema que processa a informação intelectual sobre riscos abstratos. É o sistema que responde a ameaças imediatas e concretas. E quando esse sistema não recebe sinais de ameaça suficientemente fortes, o comportamento permanece governado pelos incentivos do momento presente em vez dos riscos do futuro abstrato. O economista comportamental Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por documentar as formas sistemáticas em que o raciocínio humano diverge dos modelos de racionalidade que a teoria econômica clássica assumia, identificou o que chamou de negligência de escopo como uma das formas mais robustas e mais consequentes de viés cognitivo humano. A negligência de escopo é a tendência de avaliar problemas de formas que são relativamente insensíveis à escala do problema. Pessoas dispostas a pagar determinada quantia para salvar 2.000 aves de uma maré negra pagam aproximadamente a mesma quantia quando o número de aves é 200.000 ou 2 milhões. A resposta emocional que motiva a ação não escala com a magnitude do problema da forma que qualquer modelo de racionalidade assumiria. A negligência de escopo aplicada aos riscos existenciais significa que a diferença entre um risco de extinção de 10% e um risco de extinção de 90% não produz necessariamente respostas comportamentais proporcionalmente diferentes. O risco existencial é experienciado como categoria, não como magnitude. E dentro da categoria de riscos, que parecem suficientemente distantes e abstratos para não ativar resposta emocional robusta, diferenças de magnitude não produzem diferenças proporcionais de motivação para a ação. Mas o problema não é apenas de psicologia individual, é também de estrutura de governança coletiva. Democracias, que são o sistema de governo que as civilizações mais desenvolvidas tecnologicamente produzem, têm uma estrutura de horizontes de tempo que é sistematicamente inadequada para riscos que se desenvolvem ao longo de décadas. Ciclos eleitorais de 4 a 6 anos criam incentivos para que políticos priorizem problemas que podem ser resolvidos ou, pelo menos, comunicados como endereçados dentro de um ciclo eleitoral. Problemas que se desenvolvem ao longo de décadas e cujas soluções requerem custos presentes para benefícios futuros que os eleitores atuais não vão experienciar diretamente são sistematicamente subrepresentados no processo político, mesmo quando as populações declaram nos surveys que se preocupam com eles. A tragédia dos comuns, identificada pelo ecologista Garrett Hardin em 1968, descreve o mecanismo pelo qual recursos compartilhados são sistematicamente sobreexplorados por atores individuais racionais, mesmo quando todos os atores reconhecem que a sobreexploração coletiva
vai destruir o recurso. Cada ator tem incentivo individual para usar o máximo possível do recurso antes que outros o façam. O resultado coletivo é a destruição do recurso que todos dependem. A atmosfera planetária como sumidouro de carbono, os oceanos como sumidouro de poluição, a biodiversidade global como serviço ecossistêmico compartilhado, todos têm a estrutura da tragédia dos comuns. E a solução da tragédia dos comuns requer coordenação coercitiva, que os mecanismos de governança global existentes são insuficientes para implementar na escala necessária. Existe uma pergunta que emerge inevitavelmente quando o diagnóstico que construímos até agora é apresentado com a completude que ele merece. A pergunta é: por que não estamos fazendo mais? Se os dados são tão claros, se os riscos são tão documentados, se os mecanismos que produzem as trajetórias de risco são tão bem compreendidos, por que a resposta civilizacional não está à altura da magnitude do problema? A resposta mais honesta é que a resposta está sendo produzida pelos mesmos mecanismos que produzem o problema. E os mecanismos que produzem o problema são os mecanismos que governam o comportamento coletivo humano, que são governados por incentivos que operam em escalas de tempo e espaço radicalmente menores do que as escalas em que os riscos se desenvolvem. As emissões de carbono continuam crescendo não porque os governos e as corporações que as produzem desconhecem os riscos. Continuam crescendo porque os incentivos que governam as decisões de produção e consumo de energia são incentivos de curto prazo que tornam as alternativas de baixo carbono menos atraentes para a maioria dos atores na maioria das situações de decisão. O problema não é de informação, é de estrutura de incentivos. E reformar estruturas de incentivos em escala global requer coordenação política que os mecanismos de governança existentes têm demonstrado ser incapazes de produzir na velocidade e na escala necessárias. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi adotada em 1992. 3 décadas depois de compromissos formais de reverter a crise de biodiversidade, a taxa de extinção está acelerando. O Acordo de Paris sobre Mudança Climática foi adotado em 2015 com comprometimentos de manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius. Uma década depois, as emissões globais continuam em níveis que as trajetórias dos modelos climáticos associam a aquecimento significativamente acima de 2 graus. O Tratado sobre Não Proliferação de Armas Nucleares tem mais de 50 anos e os estados nucleares continuam modernizando e expandindo seus arsenais. O padrão é consistente o suficiente para não ser coincidência. O padrão é que a humanidade é extraordinariamente capaz de produzir acordos formais sobre riscos existenciais e sistematicamente incapaz de implementar esses acordos com a velocidade e a profundidade que os riscos requerem. E a razão não é falta de boa vontade dos atores individuais que participam das negociações. É que os mecanismos de implementação dos acordos estão sujeitos aos mesmos incentivos de curto prazo que produzem o problema em primeiro lugar. Acordos internacionais não vinculantes são sistematicamente subimplementados por atores que têm incentivos domésticos para priorizar custos presentes sobre benefícios futuros. E acordos vinculantes suficientemente fortes para superar esses incentivos domésticos raramente conseguem ser negociados porque os atores que teriam de ratificá-los são os mesmos que têm os incentivos domésticos que os tornam difíceis de ratificar. O que torna a posição atual da humanidade diferente das posições que as espécies que enfrentaram as 5 extinções em massa anteriores ocupavam é precisamente essa capacidade de compreender a trajetória em que estão e de reconhecer os mecanismos que produzem essa trajetória. Nenhuma das espécies que foram extintas nas 5 grandes extinções anteriores tinha a capacidade de medir a velocidade da sua extinção, de identificar as causas, de modelar as trajetórias futuras e de, teoricamente, alterar os comportamentos que estavam produzindo as condições da extinção. A humanidade tem todas essas capacidades e está usando-as. Os dados existem, os modelos existem,
as análises existem, os acordos políticos existem. E a trajetória continua numa direção que as próprias análises identificam como insustentável. O filósofo Derek Parfit passou décadas argumentando que a ética do futuro, a forma como os seres humanos pensam sobre suas obrigações morais em relação às gerações que ainda vão existir, é um dos problemas filosóficos mais importantes e mais negligenciados do nosso tempo. Parfit observou que os sistemas éticos que a humanidade desenvolveu, tanto os baseados em direitos quanto os consequencialistas, têm estruturas que tornam difícil a representação adequada dos interesses de pessoas que ainda não existem, mas cujos interesses são profundamente afetados pelas decisões que os vivos estão tomando agora. Se você não existe ainda, não pode ter direitos que possam ser violados. Se você não existe ainda, sua utilidade não entra nas funções de bem-estar que os utilitaristas maximizam. E os mecanismos de representação política que as democracias desenvolveram representam eleitores que existem e votam, não pessoas que vão existir décadas ou séculos no futuro. O resultado é uma estrutura sistemática de subrepresentação dos interesses das gerações futuras nos processos de tomada de decisão que estão determinando as condições que essas gerações vão herdar. E existe uma dimensão do problema que vai além da estrutura de incentivos e dos horizontes de tempo. É a dimensão da escala cognitiva. O número de pessoas cujos interesses são afetados pelas decisões sobre riscos existenciais é potencialmente de bilhões de pessoas em gerações futuras ao longo de séculos e milênios. A capacidade cognitiva humana de processar interesses em escala de bilhões é fundamentalmente limitada. A empatia, que é o mecanismo psicológico que motiva a consideração pelos interesses de outros, é um mecanismo calibrado para grupos de escala de dezenas a centenas que a evolução havia produzido como o tamanho típico de grupo humano. Estendê-la a bilhões de futuros não identificados requer um esforço abstrato que não ativa os mesmos circuitos emocionais que a empatia por pessoas concretas e identificadas ativa. Chegamos ao fim. E este fim é o mais pesado de todos os fins desta série, porque o que examinamos não é uma impossibilidade sobre os limites do conhecimento ou sobre a estrutura da realidade física. É uma impossibilidade que envolve a capacidade da espécie que faz as perguntas de alterar a trajetória que está produzindo as condições que ameaçam a sua continuidade. É uma impossibilidade que é simultaneamente sobre o que sabemos e sobre o que fazemos com o que sabemos. E a distância entre essas duas coisas é onde o problema mais profundo reside. O veredito primeiro, com toda a honestidade que os dados e os argumentos que examinamos merecem. A sexta extinção em massa está em curso a uma velocidade que é entre 100 e 1000 vezes mais rápida do que qualquer extinção em massa anterior causada por uma única espécie, em escala de tempo de séculos em vez de milênios. As trajetórias de risco climático, ecológico, biológico e tecnológico que a humanidade está desenvolvendo simultaneamente interagem de formas que tornam o risco combinado significativamente maior do que a soma dos riscos individuais. Pontos de inflexão no sistema climático e ecológico podem ser cruzados de formas que tornam certas trajetórias irreversíveis nos horizontes de tempo relevantes para a civilização, mesmo que o comportamento humano mude dramaticamente depois do cruzamento. Os mecanismos de processamento de risco do cérebro humano são sistematicamente inadequados para as características específicas dos riscos existenciais que enfrentamos, sendo calibrados para ameaças imediatas, locais, concretas e de escala individual em vez de difusas, temporalmente estendidas, abstratas e globais. E os mecanismos de governança global existentes têm estrutura de horizontes de tempo, de incentivos e de capacidade de implementação que os torna sistematicamente inadequados para produzir respostas à altura da magnitude e da urgência dos problemas. O veredito não é que a extinção da humanidade é inevitável. É que a trajetória atual está produzindo condições que tornam resultados catastróficos progressivamente mais prováveis e progressivamente mais difíceis de evitar à medida que o tempo passa
e os limiares são aproximados ou cruzados. E a diferença entre inevitável e progressivamente mais difícil é precisamente o espaço onde a agência humana ainda existe, mas onde essa agência está sendo exercida de forma sistematicamente insuficiente, dado o que está em jogo. E agora, a inversão que este vídeo construiu para tornar possível. Porque o veredito sobre a impossibilidade do escape da extinção não é o fim da análise, é o começo da questão mais urgente. A impossibilidade que examinamos é contingente da mesma forma que a impossibilidade do controle de IA é contingente. Não é física, não emerge de leis da natureza que não podem ser alteradas. Emerge de estruturas de incentivos, de horizontes de tempo, de mecanismos de governança e de características do processamento de risco humano, que são produtos de escolhas e de circunstâncias que podem, em princípio, ser diferentes. E aqui, o registro histórico oferece algo que o pessimismo fatalista frequentemente ignora. Houve momentos na história humana em que trajetórias que pareciam impossíveis de alterar foram alteradas. A camada de ozônio estava sendo destruída pelo clorofluorcarbonos em velocidade que os modelos científicos indicavam ser catastrófica. O Protocolo de Montreal, de 1987, coordenou a eliminação global dos CFCs em escala e velocidade que a maioria dos analistas, antes da negociação, considerava politicamente impossível. A camada de ozônio está se recuperando. Foi o mais bem-sucedido acordo ambiental internacional da história e demonstrou que coordenação global para endereçar um risco ambiental complexo é possível quando certas condições estão presentes. As condições que tornaram o Protocolo de Montreal possível incluem características que os problemas atuais têm em menor grau, mas que não estão completamente ausentes. O problema era tecnicamente claro o suficiente para que o mecanismo e a solução fossem relativamente não controversos. Os beneficiários da solução eram suficientemente visíveis para criar pressão política. As indústrias que precisavam mudar tinham alternativas viáveis disponíveis dentro de horizontes de tempo razoáveis. E o número de atores cujo comprometimento era necessário para a implementação efetiva era gerenciável. Os problemas existenciais atuais são mais complexos em todas essas dimensões, mais difusos causalmente, mais controversos politicamente, mais custosos de endereçar e requerendo o comprometimento de um número maior de atores com interesses mais divergentes. Mas a estrutura do problema não é diferente em tipo, é diferente em grau. E diferenças de grau podem, em princípio, ser endereçadas por diferenças de grau nas respostas. O que seria necessário para que a resposta fosse à altura do problema não é misterioso. Está documentado nas análises que os próprios institutos de risco existencial produziram. Requer mecanismos de governança global com capacidade de implementação que os mecanismos existentes não têm. Requer reformas de estruturas de incentivos que tornem as alternativas sustentáveis economicamente competitivas com as opções não sustentáveis sem depender exclusivamente da mudança voluntária de comportamento. Requer tecnologias de mitigação e adaptação que estão sendo desenvolvidas, mas que precisam de escala e velocidade de deployment que os mercados atuais não estão produzindo espontaneamente. E requer uma transformação na forma como as gerações presentes pensam sobre as suas obrigações em relação às gerações futuras, que requer, por sua vez, uma mudança cultural que nenhuma política isolada pode produzir, mas que políticas combinadas com narrativas culturais diferentes podem ao longo do tempo facilitar. Nada disso é fácil. Muito disso está sendo feito em algum grau. Nada disso está sendo feito na escala e na velocidade que o problema requer. E a distância entre o que está sendo feito e o que o problema requer é o indicador mais honesto disponível sobre onde a humanidade está no relógio que o título deste vídeo menciona. Eu sou o professor Mito Kaku, e minha conclusão não é que estamos condenados nem que estamos salvos. É que estamos num momento que tem a estrutura dos momentos que determinam se civilizações continuam ou cessam. Momentos em que as escolhas que são feitas estabelecem trajetórias que se tornam progressivamente mais difíceis de alterar
à medida que o tempo passa e os limiares são aproximados. A humanidade tem algo que nenhuma espécie que enfrentou as 5 extinções em massa anteriores tinha. Tem a capacidade de ver o relógio, de medir os ponteiros, de entender os mecanismos que fazem o relógio avançar e de, teoricamente, alterar esses mecanismos antes que o tempo acabe. Se essa capacidade é suficiente para fazer o relógio parar, é a pergunta que nenhum dado disponível hoje responde com certeza, porque a resposta depende de escolhas que ainda não foram completamente feitas, por pessoas que ainda existem para fazê-las, em instituições que ainda têm capacidade de mudar, em mercados que ainda respondem a incentivos que podem ser reformados, em culturas que ainda estão sendo formadas por narrativas que ainda estão sendo escritas. O relógio está rodando. O quanto ele ainda tem é incerto. O que acontece quando chega a zero é algo que nenhuma extinção anterior deixou ninguém para contar. E entre agora e esse momento, existe um espaço de tempo dentro do qual a única espécie na história do planeta que pode ver o relógio ainda pode decidir o que fazer com o fato de que consegue vê-lo.